Estamos em Brasília, eu, esse cabra aqui, o Deberto Luiz, os dois colegas que estão aqui na minha frente, o Rodolfo Vilela e o Eugênio Pacelli. Nós estamos convidados pelo Ministério para participar na primeira oficina nacional do programa Mais Vida no Trabalho. E a ideia desse bate-papo aqui era ouvir impressões, opiniões do que nós estamos vendo aqui, de como, de fato, termos sido convidados, do fato do Ministério estar lançando esse programa, né? Enfim, como vocês estão se sentindo. E eu falei antes da alegria de estar aqui. O Rodolfo é mais figurinha do dia a dia, né? E o Eugênio é um amigo também de longa data, lá das Minas Gerais. Fazia um tempo que a gente não se via, e que eu fiquei muito contente de ver o nome dele incluído nos convidados do Ministério para esse evento. Eugênio, você pode começar. Você estava falando, e aí a gente descobriu que eu não estava gravando. Isso. Bom, então eu queria ressaltar novamente aqui a importância desse programa, que era algo que estava faltando no país, para poder ajudar, né, a superar esse desafio de reduzir os números de acidentes graves e fatais e melhorar as condições de trabalho dentro das empresas. Então, era alguma coisa que estava precisando, e eu ressalto uma coisa importante que está acontecendo, esse processo democrático que o programa, essa oficina está ocorrendo, que é discutir com o Sereste, os representantes da saúde, mas também com os movimentos dos trabalhadores, suas centrais sindicais, envolvendo as categorias também até de motociclistas, para poder ajudar na construção, né, de uma proposta preliminar desse programa. E uma coisa importante é que esse programa ele visa não só analisar os acidentes fatais já ocorridos, mas ele deve atuar também preponderantemente também na análise, né, das situações de trabalho antes que os eventos aconteçam e também na ocorrência de sinais precursores e incidentes para poder evitar que venha a ocorrer alguma fatalidade. Outra coisa necessária dentro desse programa é o processo de capacitação, tanto da equipe do Sereste nas regionais, nas cidades, né, para poder uniformizar o método de análise contemporâneo, que abordem coisas, né, da organização do trabalho, do processo de trabalho, do modelo de gestão, como isso está impactando, né, nos acidentes e nos adoecimentos do trabalhador. E esse processo de capacitação envolve não só o pessoal da saúde, o Sereste, mas também os movimentos sindicais, os trabalhadores, a CIPA, o SENUT, né, os empregadores. Porque é um pacto pela saúde, é um pacto pela vida, que deve passar por isso, né? Capacitação, e essa capacitação em ficar vigilante, né? Atuar de forma vigilante, né? Dentro dos ambientes de trabalho, para poder reverter o quadro. Vou passar a palavra agora então para o Rodolfo. Muito bom, eu acho que é uma satisfação, né? E eu aceitei com muito grado a participação nessa oficina, porque é uma coisa que a gente já reclama dela há muito tempo, né? Nessa oficina, quer dizer, de um programa articulado com uma visão estratégica para alcançar resultados positivos nessa área da prevenção. Então, nós temos vários desafios um deles o Eugênio já acabou de falar, por exemplo, a formação para uma visão sistêmica desses eventos, para sair daquela coisa antiga, né, da culpa da vítima, ou da falha técnica, ou descumprimento da norma, né? Ou seja, que são aspectos até podem ser importantes, mas são aspectos proximais, né? Os acidentes não se explicam por esses aspectos isoladamente. Então, a gente tem já brigado há muito tempo nessa visão de chegar nas causas das causas, né? Então, a gente trabalhou com o modelo de análise e prevenção de acidentes, então tem muito acúmulo já para sair dessa análise superficial que fica aprisionada às causas imediatas. Então, essa é uma dimensão né, que precisa de uma interlocução, de formação de pessoas, de informação. Eu acho que um dos pontos que foi muito enfatizado na oficina foi a questão da informação qualificada. Mas nós já temos muita informação, muitos sistemas de informação. Então, por exemplo, morte em silos, né, de cereais.
já se sabe, porque já aconteceram centenas de acidentes estúpidos, né, acidentes fatais em silos de cereais. Então, essa informação a gente já tem, a gente já pode fazer coisas nacionais, estaduais, regionais, né, onde esse assunto seja importante. Então, mas a informação é importante, você tem informação das ocorrências, tem a parte epidemiológica, né? Mas é uma informação para a ação. E nós já temos informação para a ação. Então, eu acho que uma dimensão que precisa ser ponderada, né? Não adianta só ter informação. A informação tem que resultar em ação. O objeto é ação preventiva, ação. E aí, muitas vezes, não é aquela ação naquele silo, né? É uma ação que requer uma ação articulada, setorial, seja nacional, e necessariamente vai convocar isso que o Eugênio falou, a participação do setor empresarial, dos fabricantes de silo, do aspecto técnico, do aspecto, enfim, organizacional, da gestão. Não adianta a gente falar, não, é só uma ação do setor saúde. Né? Nós temos que ampliar esse leque de alianças, de articulação, para alcançar, né, várias instituições que já têm, inclusive, às vezes, ações nesse setor. O Ministério Público, eu sei que já tem coisa sobre silo, o Ministério do Trabalho também. Então, eu acho que a gente não precisa, nós temos que somar forças, né? Articular para a ação. Isso é uma outra, informar para a ação, articular para a ação. Quem que já está fazendo tem que somar força para um objetivo tão grandioso como esse. Então, acho que o Eugênio já falou bastante coisa sobre a formação, né? Essa questão da articulação, eu acho que é fundamental, tem que conversar com o Ministério do Trabalho, tem que ter esses aspectos de diálogo, né, com vários setores em prol de um objeto comum. Eu acho que é possível, é viável. Outra coisa que a gente discutiu no grupo, que eu participei, um projeto desse, um programa desse, ele tem um alcance, uma dimensão política. Tem que envolver o ministro, tem que envolver o presidente da República. Aliás, o Lula é um acidentado do trabalho. Né? Nós temos possibilidades de transformar isso numa ação estratégica de nível federal que alcance o município, alcance as regiões, para tornar as mortes no trabalho uma questão insustentável. Gente, é uma coisa que é inaceitável. Né? Morte no trabalho tem que se tornar um valor. Fala assim, nós não aceitamos mais que as pessoas morram trabalhando. Eu acho que nós temos condição de chegar nesse nível, conversar com o ministro, conversar com o presidente. Né? As centrais estão aqui, tem gente que pode fazer isso, fazer um movimento para alcançar o andar de cima. Né? Porque só embaixo. E quanto custa um programa desse? É um programa caro. Né? Tem que pensar em informação, difusão, tem que publicar, tem que fazer vídeo, tem que fazer, né, uma série de formar pessoas. Tudo isso resulta em recurso. Tanto recurso, vamos dizer, financeiro, como recurso humano. Né? Tem locais que os programas estão esvaziados. Eu vou falar de São Paulo, a Simone está aqui. Pô, lá nós estamos com 3 pessoas. Como é que eu vou coordenar uma ação estadual com essa dimensão? Quantos óbitos tem no estado de São Paulo por ano? São muitos. Né? E o estado tem que ajudar o município, ajudar a região. Então, recurso financeiro, humano, ou seja, tem que ser uma coisa à altura. Né? Não pode ser uma coisa. Porque senão vai ficar no papel. Né? E no papel, o papel aceita com muita facilidade. Então, o desafio é colocar isso em prática. Eu queria destacar na tua fala, também para te cobrar mais aí, assim, muito importante esse aspecto que existe informação hoje que já permite ação. Isso. Então, ou seja, o programa não precisa ficar esperando a construção de um novo banco de dados, um novo sistema de informações. É preciso, vamos dizer assim, buscar estratégias de otimização
da identificação de prioridades. Você citou o caso dos silos, a gente podia estar falando de motociclistas, podia estar falando de Setor elétrico. ou seja, outras atividades que matam muito e que a gente já tem muita informação. Então, eu acho isso uma coisa da maior importância, discutir como selecionar essas estratégias, como selecionar essas atividades, né, e que estratégias desenvolver de implementação. Por exemplo, na questão das análises de acidentes já existentes, uma das estratégias usadas pela NIOSH era no sistema FACE, que ela tinha lá a coletânea de acidentes analisados, eles de vez em quando juntavam. Por exemplo, eu vi uma vez no caso dos acidentes envolvendo soterramento. Eles juntaram, fizeram um relatório síntese de cerca de 80 análises que eles tinham, que enriquece, então, uma visão de focos de atuação. E se o enfoque de análise for um enfoque, como vocês estavam comentando há pouco, de procurar as origens organizacionais dos acidentes, a gente vai enxergar focos, metas de atuação que vão muito além daquilo que as normas estão dizendo, porque quem fez as normas, de modo geral, não explorou essa dimensão mais aprofundada, né? Ou até como a gente vem falando com o mapa, da necessidade de explorar também as consequências tardias que não vinham sendo analisadas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E o segundo aspecto era também nessa questão da formação. Estratégias de formação, porque só um elemento que eu acho assim, muito importante que venha a ser trabalhado, além de aproveitar a experiência de quem está estudando o tema em profundidade, quem vem produzindo, escrevendo, mas o fato é que nós estamos vendo aqui que existem vários serestes em vários estados com boas experiências de análise de acidentes. Lá de São Paulo mesmo, a gente tem aqui a representação também de Piracicaba, que é uma experiência muito rica. Eu vi experiências da Bahia, de Pernambuco, muito significativas, e eu acho que é importante investir no sentido de que essas pessoas sejam mais e mais usadas como formadores. Haja uma estratégia de multiplicação e de tentar colocar Seresc, falando para Seresc na formação, sem perder de vista essa contribuição do especialista, mas pensar outras estratégias. E, só para finalizar aqui, uma das questões é também o próprio uso das ferramentas atuais, por exemplo, aplicativos. A gente não pode ficar só com as ferramentas que a gente tinha de antigamente, embora todas elas tenham mostrando sua utilidade. Né? Procurar outras estratégias, desenvolver uma criatividade de trabalhar essas questões. A gente já tem um grande conhecimento já produzido, né, escrito e de práticas também, tanto no nível nacional quanto internacional. Então, esse programa ele pode se apropriar desse conhecimento de como que os acidentes acontecem, né, e como fazer a prevenção desses acidentes e como fazer também a capacitação em termos de análise e de vigilância nos ambientes de trabalho. Então, é um passo dado muito importante e pode ser apropriar junto com a experiência do Sereste, de suas realidades locais e regionais, para poder alavancar as ações, né, que se propõe esse programa. Então, é um passo extremamente importante. A gente não precisa reinventar a roda, tanto o Fora Sem Trabalho, o Sereste, a Fundacentro, que eu estou aqui representando, nós temos uma expertise acumulada há bastante tempo, as universidades também, que trabalham com esse assunto na engenharia de produção, na ergonomia, né, na psicologia, tem contribuições muito importantes, né, a Fiocruz, para poder ajudar o programa a atingir as suas metas, né, o seu propósito, que é reduzir, né, as mortes e tornar os ambientes de trabalho mais seguros. Então, assim, a gente tem ferramentas já disponíveis, tem meios de trabalhar, está precisando, igual o Rodolfo falar, dos recursos, né? Talvez esse recurso possa contar também com o seguro acidente de trabalho,
o seguro deveria investir uma parte não só na reparação dos acidentes e do adoecimento, mas investir na prevenção. Então, aqui tem uma possibilidade da Previdência ajudar bastante a reduzir suas despesas com acidente de trabalho, ajudando no programa, né, investindo nesse programa. Eu queria ressaltar e agradecer o patrocínio, né, da execução dessa oficina pela OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que trouxe, né, ajudou a financiar a realização desse evento junto com o Ministério da Saúde e que permitiu a nossa participação também, né, do Fórum assim, Trabalho, aqui representado por você, Rodolfo, e o Roberto e eu da Fundação. E temos importantes contribuições, vivência nesse assunto, que a gente vem estudando isso há muito tempo, e podemos ajudar a fazer com que essas coisas, o programa seja efetivo. Eu acho que essa questão da formação, uma estratégia que a gente tem usado bastante é partir da realidade dos participantes. Então, a gente pede nos cursos, né, de formação, oficina, a gente chama de curso, chama de oficina de formação no mapa, né, como analisar e fazer prevenção de acidentes. A gente pede que as pessoas tragam casos deles para serem revisitados com conceitos que a gente usa no mapa. Então, essa é uma estratégia que eu acho que a gente já fizemos, acho que talvez umas 20, 30 oficinas, né? E tanto na Petrobras, com Serestes, fizemos uma recentemente com os peritos do Ministério Público do Trabalho, né, os especialistas que apoiam os procuradores, e foi muito interessante porque a gente viu possibilidades de melhoria nessas análises, né? A gente percebeu várias lacunas. Tinha gente que parava, teve um evento um acidente que foi na região de Guarulhos, a análise deles, teve um acidente com um tanque de amônia, né? O tanque rompeu, gerou um acidente ampliado na região, alcançou, né, um gás tóxico que afetou vários quarteirões, né? Análise dos profissionais lá da região, o acidente se explicava porque o tanque rompeu. E parou aí. Parou aí. Ou seja, está explicado o acidente? É um fato. O tanque rompeu. Agora, e aí? Ele rompeu porque ele queria matar as pessoas? Parece um ente, assim, não, a culpa é do tanque. É uma geração espontânea. Quando não é culpa da vítima, é culpa do tanque. Né? Então, a análise foi amputada precocemente. E a reanálise desses casos faz com que as pessoas reflitam sobre a sua prática. Por que a minha análise foi tão pobre? Porque eu tinha vários casos, eu tinha muito trabalho. Mas, enfim, tem que analisar o que está acontecendo. Ou porque eu não aprendi nada sobre análise de acidente até agora, a gente faz na intuição. Né? Então, eu acho que é uma dimensão fundamental desse programa. Porque os profissionais que vêm para o serviço, até no sindicato, eu já vi dirigente sindical falar que o problema da Lerdot é porque faltava luva, aquela luva macia para pôr na mão do trabalhador. Então, essa visão culpabilizadora, ela ainda, ou reducionista, ela é muito forte ainda. E os profissionais que entram para o serviço, engenheiros, técnicos de segurança, né, aprendem isso nos seus cursos de formação. Uma visão restrita, ou a norma, aqueles aspectos visíveis, ou individualização do evento complexo. Então, a formação, eu acho que a academia tem uma contribuição, né, mas não só, eu acho que essa questão dos multiplicadores é essencial, porque também não dá para fazer. O Brasil não é uma coisa simples, né? Já dizia a professora Ada, não é para amadores. Então, é muito interessante. Eugênio, eu queria aproveitar, porque a gente conversou com correspondência antes da vinda para cá, né? E eu vi que você fez uma leitura cuidadosa do documento base que foi distribuído, né, e discutido aqui. Você elaborou algumas sugestões. Você gostaria de destacar alguma coisa dessa tua leitura, desses pontos? E depois, um segundo ponto que você e o Rodolfo poderiam falar, é que eu gostei muito ontem na abertura de ver o evento com uma presença que internamente no Ministério
estava representada por mais do que a área de saúde do trabalhador, né? Então, uma busca de uma pactuação, de uma articulação intra-articular dentro do Ministério, vamos dizer assim, tentar uniformizar a linguagem dentro do Ministério, e também intersetorial, né? Previdência, Trabalho, Ministério Público, e representação da sociedade civil, né? Do trabalhador. Mas eu te fiz, coloquei duas questões. A primeira era sobre, especificamente, se você, nas contribuições que você gostaria de destacar algum evento. Eu coloquei duas contribuições em síntese que diz respeito assim, que o programa não pode ficar restrito prioritariamente à questão de analisar o evento já ocorrido. Ele tem que ter ações paralelas que são extremamente importantes, que é analisar situações de trabalhos que oferecem risco de morte e de adoecimento para os trabalhadores. Isso demanda capacitações, tanto da equipe do Sereste, como também da própria equipe de profissionais dentro das empresas e dos movimentos de trabalhadores, para poder ajudar. O Sereste é pouca gente, pouca equipe, poucos recursos. Então, a gente precisa trabalhar em ações de antecipação, né, de vigilância antes que os eventos aconteçam, saber analisar, né, os sinais precursores que acontecem antes das catástrofes, né, sejam catástrofes ampliadas, como aconteceu em Mariana, em Brumadinho, né, saber analisar esses sinais. Isso envolve trazer a experiência dos trabalhadores da linha de frente, para poder discutir com especialistas seus pontos de vista, suas questões, suas dúvidas, seus medos, saber a pertinência, né, e a importância de um sinal que às vezes está lá frequente no ambiente e que às vezes não está sendo dada a importância que seria necessária. Então, são dois pontos, né? A questão de antecipar, né, não ficar só analisar o que já ocorreu, mas antecipar. Envolve também a questão de capacitação, né? Um programa desse tem que capacitar equipes que vão atuar no programa, tem que capacitar os trabalhadores, o movimento de empresarial, o movimento das representações de trabalhadores, tem que capacitar toda uma equipe, né, de forma permanente e com recursos, né, disponibilizados, né, livretos, cartilhas, material didático, vídeos curtos, educativos, didáticos, no YouTube ou em outras plataformas, para poder as pessoas terem acesso de forma remota e se atualizar, se manter engajados e para poder rodar o programa. Então, são coisas importantíssimas. Com relação ao envolvimento das demais instâncias, que ontem estava muito claro, ontem na mesa de abertura, onde teve presente diversas autoridades e diversos órgãos, né, nacionais, e até mesmo da Organização Pan-Americana de Saúde, diz respeito ao trabalho. E trabalho não diz respeito só ao Ministério do Trabalho, ou só a questão da saúde. Ele envolve a Previdência, envolve o Ministério Público do Trabalho, envolve as universidades que estudam, né, e formam profissionais. Ela envolve também o setor o Ministério da Economia, do Planejamento, todo esse, o da agricultura, né, porque existem muitos trabalhos rurais que adoecem, que matam, e envolve também o setor do transporte, que é onde ocorre muita morte de caminhoneiros, de mototaxistas, motofretistas, né? Então, você tem hoje uma gama de profissionais muito grandes postos na RITS. Muitos desses profissionais, como microempresas, microempresários, né, autônomos, que estão trabalhando para plataformas que ficam com o lucro, né, e repassam o custo do acidente, do adoecimento, para toda a sociedade, para o SUS, né, e competem de forma até ilegal, de forma desleal com as outras empresas que pagam previdência, pagam a segurança de trabalho, pagam direitos trabalhistas, né, e contribuem para o SUS. Essas plataformas, elas absorvem todo o produto da produção do lucro do trabalho, pagam um valor muito pequeno para esses trabalhadores e, por falta de alternativa de sobrevivência, se submetem a isso, né, e que acabam adoecendo precocemente ou perdendo a sua vida, a capacidade de trabalho, em decorrência desse tipo de trabalho. Então, é importante envolver diversos ministérios,
porque diz respeito não só ao trabalho de saúde, mas diz respeito à sociedade, diz respeito à política pública como um todo. Certo? Eu estava lembrando, durante a fala do James, numa fala que você fez ontem, logo após a mesa de abertura, você destacou essa questão da importância de não esperar pelas mortes, né? De agir nos fatores antecedentes. Até também na formação tem uma confluência aí na fala de vocês dois. A questão que o Eugênio toca muito bem, né, de ser mais vida no trabalho, é um reconhecimento de que a morte é a derrota do progresso. A morte é a derrota da prevenção. Logicamente que a gente vai ter que trabalhar com as mortes, mas para puxar o fio, entender por que ela aconteceu, em que condições, em que circunstâncias, quais são os determinantes. Isso implica uma análise em profundidade para uma ação setorial. Então, motociclistas, por que eles morrem? O que está levando à morte dos motociclistas ou dos trabalhadores em silo de cereais? Pode fazer só um parênteses? Você citou os motociclistas. Uma leitura obrigatória para quem quer estudar esse tema são materiais resultantes da dissertação de mestrado do Eugênio. E doutorado. Né? E doutorado. Você quer só citar os nomes dos artigos? Tem alguns artigos, tem cartilhas que foram publicadas a respeito dessa pesquisa, do mestrado e doutorado. Elas estão disponíveis no portal da Fundacentro, diz respeito ao trabalho de motofretistas, pode ser achada no Google, através do Eugênio Diniz, e motociclistas, ou assistente com motofrete, aí você vai achar o material disponível. Né? Então, há um bom tempo, desde 99, esse trabalho já começou a ser discutido, e hoje houve um agravo, né? um agravamento dessas situações em decorrência da inserção das plataformas. E exacerbou bastante a pressão temporal, as condições de risco para essa categoria. Então, você tem um contingente enorme de trabalhadores, né? São trabalhadores, né? São empregados das plataformas, apesar de elas não reconhecerem o vínculo, eles são empregados, estão submetidos aos riscos, sem direito trabalhista, sem direito previdenciários, né? Estão sofrendo uma pressão e isso explica, né, o modo deles andarem nas ruas, né? Essa forma deles a conduzir as motos nas ruas. Então, esse material está disponível para os interessados, tem artigos, tem revistas, no site da Fundacentro, no portal da Fundacentro, você pode encontrar isso. Vou te interromper. Só para fazer um comercial. Certo. Não, é super válido, né? Sobre essa questão dos sinais de alerta, né, eventos precursores, eu estava falando o seguinte, que o problema é que a vigilância normalmente chega tarde, chega depois do evento. Né? Só que esse evento já deu vários sinais antes. Pode ser, por exemplo, uma carga suspensa que já caiu várias vezes, caiu do lado do trabalhador. Não aconteceu nada, foi um incidente, às vezes não foi nem registrado, mas o trabalhador que está lá sabe que cai carga. Essa carga cai, ou as explosões ocorrem. Né? Então, chegar antes, eu acho que é a dimensão mais complexa da vigilância, porque ela vai requerer uma interlocução lá no chão de fábrica. Vai ter que conversar com quem está lá trabalhando. Né? Não é chegar depois e falar, não, você deixou de cumprir norma A, norma B, norma C. Já estava presente antes essa situação potencial. As pessoas já percebiam antes. Então, nós estamos desenvolvendo na região de Piracicaba, inclusive vai ser objeto de um projeto de pesquisa, né, pela FAPESP, que é aprimorar a metodologia dos sinais de alerta. Como é que a gente detecta? Né? Então, a gente vai fazer, já fizemos um experimental com 3 oficinas, com os trabalhadores de chão de fábrica, uma oficina com tipo grupo focal, para identificar situações de risco, quais sinais que eles perceberam antes. E foi muito rico. Então, a gente fez com os trabalhadores, depois com gestores,
que envolvia engenheiro, gestão de produção, né? E com a alta direção da empresa. E foi uma maravilha, porque, primeiro, os trabalhadores reconheciam muito, 80% das situações de risco. O intermediário, o engenheiro, o pessoal já percebia muito menos. E a alta direção não tinha nem conhecimento de quase nada do que acontecia no chão de fábrica. Então, é uma metodologia que ainda nós precisamos melhorar, né? Tornar ela mais disponível, produzir material. A gente vai agora escrever, né, tipo, não uma cartilha, mas colocar isso em prática a partir dessa experiência, dar exemplo. Né? Então, é uma metodologia que vai, para mim, ela vai muito além da análise do acidente. Ela tem o potencial de chegar antes, né? E exige essa interlocução mais fina, né? Com esses atores que estão lá na fábrica. Eu queria fazer para vocês uma questão final, de que está quase na hora de. Deixa eu falar próximo do microfone aqui, para pegar bem. No grupo pessoal hoje pela manhã, uma questão que apareceu várias vezes foi trazida até por um sindicalista, um representante da área do trabalhador, a demonstração de uma crença, uma esperança de que a existência de uma norma legal, de uma obrigatoriedade de que as vigilâncias sejam cumpridas, né? Porque nem todos os municípios do país estão fazendo o que deveriam fazer. Então, tornar obrigatório a ideia para eles de que estabelecer uma vigilância que penalizasse quem não está fazendo o que deveria fazer, seria uma solução mágica para esses desafios da prevenção com morte e de morte que a gente está discutindo aqui. Longe de mim alguém que não reconhece a importância da existência de uma legislação de obrigações de prevenção por parte dos empregadores. Eu queria ouvir de vocês uma opinião sobre essa esperança tão forte nas falas desse participante aqui na reunião hoje. E aí, vocês, da sua opinião e as palavras finais para a gente dizer. É um ponto muito importante, né? Eu acho que o programa, por exemplo, ele não pode se basear da existência de normas e leis, né, e de punição para reverter esse quadro. Até porque muitas normas e leis já existem, né, e a punição também já está prevista em lei. Elas são necessárias para poder equilibrar as forças e fazer com que e os organismos, né, públicos também se movam, né, em prol da preservação da saúde e da vida das pessoas. Ela é necessária, mas a gente sabe, né, e os estudos mostram que a própria norma ela é incapaz, né, até por causa da vida dinâmica, o trabalho é dinâmico, as tecnologias mudam o tempo todo, o tipo de relação de trabalho muda o tempo todo, as normas não conseguem acompanhar essa evolução. Ela não consegue também se deparar com a realidade que acontece a cada instante na execução das tarefas. Né? Então, os riscos aparecem, desaparecem, incrementam, né? se juntam com outros, e a norma ela é muito pequena para isso. Né? O que pode ajudar nisso é a vontade que o país precisa ter, que para produzir, tem que produzir bem, né, com qualidade, mas produzir essa qualidade envolve a saúde do trabalhador, o seu bem-estar, o atendimento de suas necessidades básicas e sociais, para poder ajudar na produção. Tá certo? A norma ela é sempre insuficiente. Né? O que vai além da norma é a gente aplicar os conhecimentos que já existem a respeito do que faz com que a pessoa tenha doença, acidente, como melhorar o ambiente de trabalho. Existe muita produção a respeito disso, até por setor, né, de trabalho, por setor de produção.
a gente pode ajudar as empresas, pode ajudar os trabalhadores nesse sentido. A gente não deve ficar esperando que a punição, o medo da punição vai fazer reverter, não. Eu acho que é uma questão que vai além disso, né? Se basear na ética do trabalho, né? No compromisso com a vida, no compromisso do desenvolvimento social, que a produção depende da sociedade. E uma sociedade bem, né, do ponto de vista mental, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista de saúde física, do ponto de vista de família, do ponto de vista financeiro. Né? Então, as empresas precisam superar a visão colonialista, escravocrata, e fornecer condições, né, para que os trabalhadores acompanhem o desenvolvimento e se apropriem melhor dos meios, de parte da produção, para poder ter condições de produzir melhor, ajudar na produção. Tá certo? Os países desenvolvidos, os trabalhadores recebem melhor, são melhores tratados, né? Tem um retorno melhor para o seu trabalho. No nosso país, não. O trabalhador recebe pouco, muito pouco. Se ele fica um mês ou uma semana sem receber, ele passa fome, não tem moradia garantida, não tem assistência à saúde adequada, às vezes. Então, isso é um gap que o país tem, um gap social, que precisa ser superado, né? Para poder avançar e se tornar competitivo do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista educacional, do ponto de vista de sociedade, como, né, do ponto de vista de fatores humanos. Certo? Suas palavras finais. Não, eu acho que o Eugênio pegou muito bem, né? A norma, a gente usa um exemplo, Eugênio, que a norma é como se fosse o retrovisor, né? Ela está olhando para aquilo que já aconteceu e você tenta, vamos dizer, prevenir ou antecipar o futuro a partir da experiência passada, mas ela não dá conta da complexidade do novo, né? Do que está emergindo naquela situação. Então, é uma ilusão de que a gente só faz, que a prevenção, que ela é suficiente, ela é necessária, mas ela deixa um buraco muito grande. Então, eu acho que isso o Eugênio já colocou muito bem, né? Então, assim, outro mito que eu acho que a gente precisa enfrentar é essa questão de que a punição é que resolve. Quando você vai para uma discussão de acidente, já falando o seguinte, eu vou achar o culpado e vou botar ele na cadeia, você não vai descobrir quase nada. Porque as pessoas vão se defender. Existe uma reação defensiva. Né? As pessoas vão se defender. Então ela vai esconder. Então essa postura, ao invés dela ajudar, ela acaba prejudicando a prevenção, porque várias coisas que poderiam explicar aquele evento vai desaparecer. Então, por exemplo, o setor aéreo no Brasil já adota já tem uma conduta diferente, que as investigações de acidente aéreo não podem ser usadas para fins de culpabilizar, de botar alguém na cadeia, de fazer. Para isso existem outras pessoas para fazer isso. Existem os peritos da polícia, mas não é o papel da prevenção. A prevenção tem que ir numa ótica mais educativa, né? Não que não tenha punição, né? E que não tenha responsabilidade. Então, os órgãos de punição vão fazer isso. Tem o judiciário para fazer isso. Então, assim, não é a ação de vigilância e de prevenção. Eu acho que isso é uma diferença muito grande, né? Porque a gente fica mais aberto a ouvir, a criar um clima mais de confiança, né? Para ter acesso a informações que a gente não tem. Por que aquela decisão foi tomada? Se eu estou diante de um tribunal, né, de acusação, eu vou esconder isso até o fim. Não fui eu, ninguém tomou essa decisão, foi culpa da vítima, e fica por isso. Né? Então, acho que é uma outra discussão que a gente precisa aprofundar, né, no nosso campo. Só para finalizar aqui, eu acho que o aprendizado de uma análise de acidente, ou de uma situação de incidentes, ou de trabalho, ela se dá não procurando culpar, né? Mas procurando saber por que aquela situação ocorreu, por que aquela situação existia, em cada nível, né, hierárquico, não para poder apontar novos culpados, mas para compreender as forças que estão por trás que impedem que as situações de trabalho seguras sejam colocadas em prática. Isso é o grande desafio, né? A gente procurar compreender o acidente
e não apontar responsabilidades judiciais, jurídicas, de culpa. Né? O aprendizado se dá assim, compreendendo como que se dão processos decisórios em cada nível do trabalhador até as instâncias superiores de chefias, e dos meios, das condições concretas que eles vivenciavam naquele momento. Usando essas informações, a gente vai poder verificar as vulnerabilidades de cada profissional, de cada pessoa, cada instância da empresa, para poder ajudar na prevenção. Né? Gostei muito desse bate-papo com vocês, assim, nessa questão também, introduzir a discussão, primeiro, um chamado para a natureza política desse processo que a gente vive, né? Situações de correlação de forças, onde muitas vezes quem está no poder não está comprometido com a defesa de um programa como esse, e aí o desrespeito à lei vai se generalizando. E assim, quero chamar a atenção para a necessidade de outros instrumentos para pensar essa prevenção, e além de gostar muito de quando vocês trouxeram a discussão do pensar os antecedentes, né? Outro movimento que tem hoje muito significativo é o de valorizar também para a prevenção, a trabalhar com aquilo que está dando certo, né? Com os sistemas que funcionam enfrentando situações difíceis, complexas, e o fazem com segurança. Então, a ideia de uma segurança boa, de uma ideia de estudar como é que se consegue trabalhar com segurança e valorizar as possibilidades de utilização dessas estratégias dentro do sistema. Mas gravei muito na conversa com vocês. Tá ótimo. Nós que agradecemos. Né? A questão da segurança, saúde, das condições de trabalho, né, do acidente, é uma questão civilizatória, né? De processo civilizatório. É uma questão de cidadania. As pessoas têm direito a isso, né? Têm direito ao trabalho, têm direito à vida, à saúde, e as empresas precisam, né, junto com os empregadores, os trabalhadores, junto com o governo, caminhar nesse processo de evolução civilizatória. É um atraso absurdo as pessoas perderem a vida, a saúde, pelo trabalho. Né? Nós temos uma sociedade que vive pelo trabalho, se reconhece pelo trabalho. E o trabalho tem que ser fonte de prazer, né, de saúde, de bem-estar e de progresso social. Que assim seja. Muito obrigado.